Deus, abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Mateus capítulo 17, versículos número 20. Traz para mim, André, por favor. Mateus capítulo 17, versículos número 20. Esse mês, durante os domingos, eu vou falar sobre 4 coisas que as lutas não podem me fazer perder. 4 coisas que as lutas não podem me fazer perder. E a primeira delas é a fé. Mateus capítulo 17, versículos número 20. Coloca aqui para mim, já está. Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Você pode dizer glória a Deus? Por causa de vossa incredulidade. Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém. Hélio, eu já sirvo a Deus vai fazer 32 anos agora, no dia 24 de setembro. Desde que eu me entendo por gente, eu sirvo a Deus. Eu tenho o privilégio de ter nascido não em um lar evangélico, porque meu pai não era, mas a minha mãe, ela sempre me ensinou sobre a palavra, sobre o que era ter fé, e eu aprendi muitas coisas com ela. Isso é uma realidade. Mas tem um texto que me deixa muito encabulado, às vezes confuso, ou que me deixava, era esse texto. Porque quando a gente lê a Bíblia falando que se a gente tiver fé como uma semente de um grão de mostarda, a gente vai dizer para o monte: sair daqui, ir para lá, isso aconteceria, e nada vos será impossível. Isso meio que nos assusta, porque eu já vi diversas coisas acontecerem, e a palavra ela nos mostra que muitas coisas acontecem por meio da nossa fé. Uma delas é a salvação dos nossos. Atos capítulo 16, versículos número 31, quando as cadeias se quebram, o carcereiro olha para Pedro ou para Paulo e Silas e faz para eles uma pergunta: o que eu faço para ser salvo? Então eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e toda a sua casa. Fé. A Bíblia diz que pela fé no nome de Jesus, os demônios estão sujeitos a nós. Marcos, capítulo 16, versículos número 17. A Bíblia também fala sobre isso. Eu já vi também que pela fé, a estéril, ela dá a luz. Salmo 113. A Bíblia diz que Deus, ele faz a mulher estéril habitar em família e faz com que ela dê a luz. E eu lembro, uma vez eu estava numa igreja, no Jardim Catarina, eu orei por uma mulher estéril, pastor Lemuel, Ministério Filadélfia, e ela, depois de muito tempo, o marido dela era o vice-presidente da igreja, e ela disse que aquela criança que estava no colo dela era o filho dela. E outros testemunhos. Só que eu nunca vi, em todo esse tempo, alguém dizendo que por meio da sua fé, um monte foi deslocado de um lugar para outro. Eu nunca vi. E quando eu perguntei a Deus por quê, ele me disse algo interessante. Ele disse: Hélio, qual é o propósito de um monte ser transportado para o outro lugar? A única coisa que isso causaria seria um desastre ambiental. Se for perto de casas, a tragédia inevitável aconteceria. Isso é fato.
Se a gente olhar para o episódio que teve em 2010, em Niterói, no Morro do Bumba, onde aproximadamente 250 pessoas morreram, mais de 50 foram encontradas mortas, muitas outras até hoje não se ouve falar, não houve nem sequer um transportar de um monte para o outro, mas houve apenas um deslizamento de terra e fez com que pessoas morressem. Por mais que a tecnologia ela venha a avançar, o máximo que a gente vai conseguir é escavar uma rocha ou uma montanha, rodeá-la de concreto, de cimento, com estrutura de ferro, e fazer um túnel, como foi feito agora em São Francisco, ligando Piratininga até Charitas. Mas a gente nunca vai ver um monte sendo transportado de um lugar para o outro. Qual é o propósito da fé para um doente? Não é um desastre, é uma cura. Qual é o propósito de uma fé para alguém que precisa de libertação? Não é um desastre, é a tranquilidade e a paz de uma família. Qual é o propósito de alguém que precisa ser curado e restaurado? É a saúde daquela pessoa. Perceba que a fé é algo tão poderoso quanto a mudança de um monte de um lado para o outro. Só que ela não provoca desastre. A fé ela provoca desastre no mundo das trevas. Porque toda vez que alguém é liberto, é um desastre no mundo das trevas. Todas as vezes que alguém é salvo, é um desastre no mundo das trevas. O que Jesus está querendo nos ensinar, e é o que ele me falou, é isso. Uma vez que eu utilizo a minha fé tem o poder de trazer um desastre no mundo das trevas. Mas Jesus disse, a fé tem que ser como a um grão de mostarda. Ele não disse não é igual, ele disse como. E eu perguntei, por quê? Aí você entende que a semente de um grão de mostarda, ela tem 2 milímetros de diâmetro, ela é muito pequena. E ela muitas das vezes aparece em diversas cores. Aparece na própria cor mostarda, amarela, marrom, preta. Ela é reproduzida em árvores. E quando dá, ela dá muito, dá de uma vez só. E faz com que muitas outras sementes sejam reproduzidas. Só que ela tem uma particularidade. E qual é? Ela não consegue ser reproduzida em qualquer terreno. Se eu pegar uma semente de um grão de mostarda e jogar aqui no chão, essa semente ela não brota, ela não cresce, ela não evolui, ela não dá frutos. Por quê? Porque é um tipo de semente que só cresce em áreas determinadas, que são temperadas para o seu crescimento. Jesus falou, a fé precisa ser como um grão de mostarda. E se a mostarda só cresce em terrenos temperados, o que Jesus quis dizer é que a fé não cresce em qualquer região. Mesma coisa acontece com a gente. A nossa fé, ela só cresce em lugares onde ela é alimentada. Sabe por que tem gente perdendo a fé? Porque está caminhando com pessoas que ao invés de depositarem fé em você, elas arrancam ainda um pouquinho de fé que você tem. É por isso que você não acredita mais que Deus faz. É por isso que quando alguém fala de transformação para você, você fala, isso é mentira. É por isso que quando alguém fala que Deus restaura a tua história, você fala, não, eu não acredito mais nisso. É por isso que quando alguém fala que Deus pode te curar dessa tua enfermidade mortal, você fala, eu não creio mais que Deus pode curar. Sabe por quê? Porque você está sendo alimentado em lugares errados, perto de pessoas erradas. Você nunca vai conseguir alcançar um nível mais alto de fé. Agora, deixa eu falar com você sobre um tipo de fé. Aproximadamente 6.000 anos atrás, eu já estou em Gênesis capítulo número 6, a Bíblia diz que Deus ele vai dar uma ordem para um homem, e esse homem era Noé. Deus disse, Noé, eu estou arrependido de ter feito o homem. Perceba que quando a Bíblia trata o arrependimento de Deus, não é como o arrependimento do homem. Alex, Fernanda, o arrependimento do homem ele está ligado a pecado, a erros, a falhas. O homem errou, então ele se arrepende. Deus não erra, Deus não falha. O arrependimento de Deus está ligado a uma outra coisa. E o que é? Se entristecer.
pela atitude daquilo que ele criou. Deus se entristeceu. Então, Deus, quando percebe que o homem, além de o entristecer, não se arrependeu, Deus vai liberar uma sentença sobre a terra, qual? Eu vou exterminar a terra. Eu vou acabar com a raça humana. Não vai sobrar ninguém. Só que a Bíblia diz que Deus, ele achou graça aos olhos de um homem, ou que um homem achou graça aos seus olhos, e o nome dele era Noé. Eu aprendo que a graça nos livra do mal e nos inclui no plano de salvação de Deus. Agora, por que Deus, ele quer tanto destruir a terra? Porque a terra está corrompida. Ele queria dar fim à iniquidade do homem. Até aí tudo bem, só que tem uma questão, é que Deus, ele quer destruir a terra com um dilúvio. Só que quando você olha para a Bíblia, até Gênesis capítulo número 6, até então não havia chovido. Não caiu uma gota de água sequer na terra. Então, isso aqui é algo muito difícil de se entender. É algo que foge da realidade, do alcance, da confiança do homem para com Deus, porque nunca aconteceu. Nunca caiu uma chuva como caiu nos Estados Unidos, como caiu em São Paulo, como houve aquela tragédia em Brumadinho. Nunca houve nada semelhante a isso. E Deus chega e diz: Noé, está aqui uma planta, eu tenho um projeto, constrói essa arca, faz esse Titanic, porque vai cair chuva. É muito difícil de você acreditar, só que Noé não pediu garantia. Noé não falou: Deus, eu só vou acreditar se o Senhor pingar aqui. Eu só vou crer se cair uma gota aqui. Eu só vou ter a certeza se eu acordar de manhã e o Senhor molhar do meu lado direito ou molhar do meu lado esquerdo. Noé não pediu garantia. Sabe o que eu aprendo? É que a fé de Noé é uma fé que não exige garantia. Por quê? Porque quem crê e acredita em Deus não precisa de garantia para crer naquilo que Ele está falando. Se você precisa de garantia para crer naquilo que Deus falou, você ainda está muito enganado sobre o que é fé. Se Noé precisasse de garantia, ele não teria construído a arca e a sua família inteira teria morrido. Escute isso aqui: o livramento chegou porque Noé acreditou sem precisar de garantia. É por isso que tem gente aqui na igreja que um dia aceitou Jesus, e Jesus não falou que ia salvar o teu marido, mas o fato dela ter acreditado que se ela aceitasse, o teu marido poderia ter vindo junto. No outro culto o marido aceitou também. Porque Deus não quer que você siga Ele por uma garantia que Ele está te dando. Deus quer que você acredite sem que Ele te dê nenhum tipo de garantia. Você consegue entender isso? Diga amém. Deus não quer te dar um sinal ou uma prova de que Ele está com você, para que você possa acreditar nele. A fé em Deus é um tipo de fé que você ouve algo de Deus hoje, mas amanhã você chega no médico e Deus falou que vai te curar, e o médico fala assim: rapaz, você tem 3 meses de vida. Mas você sai acreditando porque você não precisa de garantia para crer no que Deus falou, ainda que o médico tenha dito que isso não pode acontecer. A fé em Deus é uma fé que você sai daqui crendo que o seu filho vai ser liberto, mas você chega em casa e ele está com o seu nariz todo sujo de cocaína. Só que você não desanima, porque você não precisa de garantia para crer naquilo que Deus te falou. O livramento chega quando a gente consegue crer sem garantia. Ei, a fé não pergunta como, a fé simplesmente faz a gente realizar. Aleluia. Noé era agricultor, Biel. O que Noé entendia era gerar terra. Cava o buraco, joga semente, joga terra, joga água, pega o fruto, come ele, vende, distribui para a família. Cava o buraco, joga semente, joga terra, joga água, tira o fruto, come. Noé nunca usou madeira. Ele não era marceneiro, não era engenheiro, não era arquiteto, mas quando Deus falou, ele não perguntou como, ele falou: me dá, porque se o Senhor está mandando, eu vou fazer. A gente precisa parar de dar desculpa para Deus e de ficar perguntando para Deus: como é que vai ser? Como é que é isso? Eu nunca fiz, e agora? Mas minha mulher também não sabe, mas eu não conheço o local, mas é muito longe, mas eu não conheço a pessoa. Ei, pare de perguntar como. E comece a colocar em prática as coisas que Deus tem te mandado fazer.
É por isso que tem muita coisa parada na sua vida, porque você pergunta demais e realiza de menos. Moisés falou: me dá que eu faço, ainda que eu não saiba como fazer. Escute isso. Noé entra no projeto de cabeça, sem duvidar. Irmãos, veja que no meio de milhões de pessoas, a família de Noé foi escolhida para o projeto de salvação, que era um projeto grande. Diga grande. Por que Deus quis Noé e não quis outro ser humano? Me pergunte por quê. Porque Deus não confia coisa grande para quem tem mentalidade pequena. Deus nunca vai te dar algo grande se você pensa igual minhoca. Deus nunca vai colocar um projeto grande na sua mente se você tem a cabeça de camarão. Deus quer te dar um projeto grande, mas se você tiver a mentalidade maior do que aquilo que Deus quer te dar, meu irmão. Deus está dizendo: tem coisas que eu só não fiz na sua vida, porque você ouve palavra, recebe informação, profetizam sobre a sua vida, oram para você, e quando Deus fala, eu quero, você fala, como? A gente deixa de viver o melhor de Deus, porque a gente tem uma mente muito pequena, baseada nas coisas que Deus deseja fazer por nós. Aqueles homens então começam a zombar de Noé. Começam então a zoar Noé, a zombar da fé de Noé, porque eles não acreditavam no dilúvio. Aí Deus começa então a animar o coração de Noé, colocando a família do lado dele. Perceba que a zombaria, ela sempre vai fazer parte de quem não tem projeto para ser realizado. Pegou? Geralmente quem zomba dos teus projetos e daquilo que você está fazendo é quem não está fazendo coisa nenhuma. E Noé, não vai dar certo, hein? Claro, você está aí sem martelo, sem prego, sem betume na mão. Então, geralmente, quem zomba de você é quem não está fazendo nada. E eu preciso entender que eu não posso esmorecer, que eu não posso parar. Muito pelo contrário, a minha fé precisa aumentar baseado nas afrontas que eu ouço. A fé de Noé crescia como um grão de mostarda. Estão zombando, eu estou trabalhando. Ninguém acredita na minha família, vou continuar orando. Ninguém crê no meu filho, estou na campanha pela vida dele. Ei, a tua fé não pode diminuir baseado no que as pessoas falam. A sua fé precisa continuar crescendo. Deixa eu dizer algo para você. Quanto mais desacreditarem em você, quanto mais tentarem minar a sua fé, é aí, meu irmão, que você tem que se levantar para fazer cada vez mais. Quanto mais dizem que não vai dar certo, é nessa hora que você tem que dizer, não, vai dar certo, vai acontecer, vai dar certo, vai acontecer. A fé de Noé é um tipo de fé que não permite que Noé venha se distrair. Noé começa a construir, e um dá o betume para ele, outro dá o martelo, outro dá o prego. Aí alguém está passando, está vendo Noé botando a estrutura da arca, martelo, prego, betume, martelo, prego, betume. E alguém falou, velho, ficou maluco, hein? Aí ele, martelo, prego, betume. Alguém falou, Noé, não vai dar certo. E ele, martelo, prego, betume. Alguém diz, Noé, eu já estou vendo, se chover, sair não aguenta. Ok, martelo, prego, betume. Aí alguém passa, rapaz, eu nunca vi um barco, mas está ficando bonito. Aí Noé, obrigado, martelo, prego, betume. Alguém dizia, Noé, rapaz, que embarcação, martelo, prego, betume, tua família está uma bênção, amém, continua orando, martelo, prego, betume, teu marido está mudado, glória a Deus, mas eu não me distraio, martelo, prego, betume, rapaz, seu filho está na igreja, sim, mas eu não vou deixar de ir na igreja por causa disso, eu continuo na construção, martelo, prego, betume. Os elogios não distraem Noé, os incentivos não distraem Noé, as críticas não distraem Noé, quem tenta desanimar não distrai Noé, quem diz que vai acontecer não distrai Noé, quem diz que vai dar errado também não distrai Noé, é só barulho. Eu não posso perder o foco daquilo que Deus me deu ordem para fazer, eu vou continuar no meu projeto. Quem fala mal de mim não me distrai, quem me elogia não me distrai, quem me anima não me distrai, quem me desanima não vai me distrair. Eu estou focado, eu tenho fé, eu vou até o final. Olha para cá, acabou o tempo de você se distrair e perder o foco por qualquer razão.
Você precisa continuar determinado a fazer o que você está fazendo, independente daquilo que você tem ouvido em sua volta. E quando veio o dilúvio, a Bíblia diz que só a família de Noé foi salva. Escute isso aqui, aguenta a zombaria. E no final você vai ver que valeu a pena acreditar, porque a sua casa foi salva. Tem gente vendo você vindo para a igreja sozinha. Aguenta, porque daqui a pouco vai estar a tua família inteira dentro da casa de Deus. Tem gente dizendo que era para você estar no bar com teu marido. Não era não, era para você estar aqui adorando a Deus, porque lá você incentiva ele a ficar, mas aqui o Espírito Santo incomoda ele a sair de lá. Aguenta, continua firme. Lá na frente vai valer a pena. Vai estar você e toda a sua casa na arca. Hélio, qual é a primeira definição da fé de Noé? Fé para acreditar no que nunca aconteceu. Posso profetizar para a vida de alguém nessa noite? Aquilo que nunca aconteceu na sua vida é exatamente aquilo que a tua fé vai te fazer alcançar. Não é o que nunca aconteceu na vida de A ou B, é o que nunca aconteceu na sua vida. A fé de Noé vai se manifestar para que eu viva o que eu nunca antes vivi. Se ninguém na tua família nunca casou de véu e grinalda, de vestido, jogou buffet, chuva de arroz, se isso nunca aconteceu lá, na tua família vai acontecer, porque o inédito vai acontecer na sua vida. Se toda a sua casa, todo mundo mora de aluguel, na tua casa vai quebrar. Deus fará acontecer na sua vida. Se na tua casa ninguém é formado e consegue concluir uma faculdade, vai quebrar em você. Deus vai fazer primeiramente em sua vida. Bata no teu peito e diga: o que nunca aconteceu vai começar na minha vida. Preciso crer. Eu vou te dar uma outra definição da fé de Noé. Fé para acreditar no que ninguém acredita. Vou repetir: fé para acreditar no que ninguém acredita. Posso subir um pouquinho? Diga amém. Quando Deus falou por meio de Jesus com Pedro, Deus falou assim, Jesus falou: Pedro, o que foi? Vem andar sobre as águas. No meio da tribulação e da tempestade, Dudu, Manuela, Pedro andou sobre as águas. Só que logo ele saiu. Não ficou muito tempo. No caso de Noé é diferente. Noé não andou sobre a tempestade. Noé dormia sobre a tempestade. Noé descansava sobre a tempestade. Noé almoçava sobre a tempestade. Noé acordava de manhã, tem pão, tem manteiga, Noé, mas a tempestade está lá fora. Eu não vou deixar de comer por causa do que está acontecendo. Deixa eu me alimentar. Noé, mas tem bicho dando trabalho aqui dentro. Eu não estou nem aí. Eu não vou me atormentar por nada. Sabe o que Deus está falando com alguém? Eu vou te tirar do nível de andar sobre a tempestade e vou te colocar no nível que te faz descansar sobre a tempestade. Você consegue entender isso? Você não vai perder um fio de cabelo por causa dessa luta. Você não vai perder uma noite de sono por causa desse problema. Você não vai entrar em depressão. Você não vai entrar em síndrome do pânico. Você não vai tomar tarja preta. Não vai tomar remédio para dormir. Você não vai precisar de um psicólogo, terapeuta, psiquiatra. Você não vai desviar por causa dessa guerra. Você não vai enlouquecer. Essa guerra não vai te parar. Você vai descansar sobre esta tempestade. Quem recebe essa palavra? É por isso que tem gente que te acha meio maluco e fala: como é que fulano consegue sorrir no meio dessa tempestade? É porque ele está num nível mais elevado. Ele não está andando apenas. Porque o fato de andar não significa que você está tranquilo. Mas agora quando você descansa, você está dizendo: Deus, eu vou ficar aqui o tempo que for necessário. Você está entendendo isso? Durante quanto tempo Deus me faz descansar? O tempo que for necessário. Enquanto a tormenta não passar, você não vai se atribular com essa tempestade. Você vai conseguir descansar. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Olha para alguém do seu lado e diga assim para ele: você vai descansar sobre essa tempestade. Diga para ele, diga.
Você vai conseguir descansar sobre essa tempestade. Mas fulano passou pelo mesmo que eu passei e não aguentou. Ele não aguentou. Mas quem está com você vai te fazer descansar sobre essa tempestade o tempo que for necessário. Noé começou a trabalhar. Engraçado. Sem cães de fé do lado dele, trabalhando com ele. Trabalhando juntos. Não diminuíram a fé do seu pai. Porque projeto que é projeto, meu irmão, a tua família tem que se envolver. Se a tua família não se envolve no projeto, sai fora. Eu gosto da minha mulher, que de vez em quando eu vou fazer uns negócios, eu sei que talvez não seja muito bom. Só que eu falo assim, e aí? Aí ela falou, tu vai... Tipo assim, tô dentro, né? O barco pode afundar, só que a gente tem que estar junto. Porque projeto que é projeto, os dois têm que entrar de cabeça, irmão. Sabe quando eu escolho um líder na igreja para poder fazer alguma coisa? Quando eu ouço o que a mulher fala dele. E ele nem sabe, agora está sabendo, dei mole, né? Irmão, se a mulher... Rapaz, meu marido está uma bênção, pastor. Meu marido está tão diferente. Aí vai na pastora, a pastora me passa a fita, eu falo, pô, que bênção. Já posso dar uma oportunidade. Porque a gente precisa colocar as pessoas que estão à nossa volta, que se a família não acredita nele, meu irmão, ninguém mais vai acreditar. A primeira pessoa que tem que acreditar em você não é quem está fora. A primeira pessoa que tem que acreditar em você é quem mora com você dentro da mesma casa. Eu acho lindo porque em nenhum momento os filhos de Noé olharam para o pai e disseram assim, pai, isso aí não vai dar certo não, hein? Pai, esse prego aí, não sei se vai aguentar a tempestade não, meu irmão. Os filhos estão juntinhos com ele. Pai, vamos embora. Madeira maior é minha. Deixa que eu aguento. Joga para lá. Sabe o que eu quero que você entenda? É que nós não podemos andar com quem mata a nossa fé. A gente tem que andar com quem é fechamento da fé. Jesus tinha os fechamentos da fé, pastor Edinho. Teve um dia que falaram assim, evangelista Gustavo, vão matar Jesus. Pedro falou, vai nada, eu vou pegar a espada. E se tentar matar ele, eu vou arrancar a cabeça, hein? Já estou avisando, Jesus. Aí foram arrancar a cabeça dele e perdeu a orelha, porque deu mole, foi falar de Jesus com Pedro, irmão. Rachou a cara. Aí teve um dia que falaram assim, rapaz, estão dizendo que tu faz milagre em nome de Beelzebu, de demônios, que tu é falso profeta. Aí Pedro falou, Jesus, mas tá tranquilo que eu sei quem tu és o Cristo. Vamos embora, vai pregar. Deixa que se alguém se levantar, a gente compra o teu barulho. Anda com quem te anima, anda com quem te coloca para cima, anda com quem te defende na tua ausência, anda com quem fala bem de você quando você não pode falar, anda com quem compra o teu barulho quando você não pode comprar, anda com quem aumenta a tua fé, anda com quem te conhece, anda com quem você pode confiar. Colocou no projeto quem tinha que estar, vai dar certo. Noé constrói a arca. Entra na arca, e a sua família também entra. Perceba que homens comuns, eles conseguem pela fé realizar coisas extraordinárias. Se Noé estivesse nesse culto aqui hoje, e a gente perguntasse assim, Noé, qual foi o segredo? Noé diria, eu acreditei. Noé, como é que você conseguiu? Testemunho para o irmão Noé. Ele diria, pastores, igreja, eu acreditei. Como assim? Deus falou comigo e eu acreditei. Olha para cá agora. Pare de pedir para Deus fazer na sua vida aquilo que você não acredita que Ele pode fazer. Acabou até o glória a Deus, né? Deus, transforma esse homem. Mas, né? Eu não sei se... Mas tá bom. Aí você ora para Deus transformar. Aí tua mãe te manda mensagem. Como é que você está? E você fala, já entreguei para Deus. Para de orar e de pedir a Deus aquilo que você não acredita mais que Deus pode fazer. Qual é o segredo, Noé? Acreditei. Mas zombavam, não interessa, acreditei. Mas falavam que não ia, estava nem aí, acreditei. Mas falaram que tinha gente melhor, problema, acreditei. Mas falaram que tinha gente que era mais bonito, tinha a voz melhor, cantava, pregava, tinha o talento, a profissão, não interessa, acreditei. Aleluia. Por que seu marido está tão bem assim? Acreditei. Por que você não fuma mais, não adultera mais, não se droga mais, não dá trabalho mais para a família? Me levantei, acreditei, vou até o final. Se
Se Noé tivesse a oportunidade, Noé iria dizer: eu acreditei. Sabe qual é o segredo? A gente precisa aprender a pedir fé para Deus. A Bíblia diz que se a gente pedir fé a Deus, Deus tem poder de nos dar fé. Tiago vai dizer no capítulo 1, versículos número 6, eu começo a finalizar, mas o louvor não precisa subir ainda. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Sabe as ondas do mar? Estão sempre à beira do caminho. Elas vêm numa proporção muito forte lá de trás. Umas quebram em alto mar, outras quebram próximo da areia, outras quebram na areia. Só que elas nunca invadem a areia, ao menos que haja um tsunami. Tem gente que a fé dele é semelhante à fé de uma onda. Por quê? Porque a fé dele faz o movimento correto, mas não alcança o destino e o resultado que ele precisa. E você fala: agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, e a onda quebra e volta. Você fala: é agora, e sua fé acaba e a onda volta. E Deus está falando: o que precisa gritar mais forte dentro de você não é a dúvida, mas é a fé. Aí você fica: agora eu compro. Ah, mas eu acho que vai dar errado, eu não vou ter condições de pagar. E Deus fala: já que você duvidou, então agora volta. Não, agora eu caso, agora vai. Esse ano, 2020, é minha vez. Jesus, não esquece de mim, por favor, tá? Eu já falei, sou eu, minha família sabe. Aí você duvida, aí volta, 2021 talvez. E Deus está falando: a fé, ela não precisa se confundir com a dúvida. O que precisa se movimentar mais forte na sua vida não pode ser a dúvida, precisa ser a fé. A fé não depende de crendice. Eu não preciso de um amuleto para poder acreditar que Deus vai fazer na minha vida, irmão. Eu não preciso de um lenço vermelho para poder acreditar que Deus pode fazer. Eu não preciso de um copo d'água para crer que Deus está me mudando alguma coisa na minha história. Eu não preciso de um galho para poder levar para minha casa para crer. Não! A fé não depende de crendice. A fé é fé e acabou. Aquele que tem fé, pede que Deus dá. Acabou. Eu nunca vi Jesus fazendo nada disso. E hoje em dia a gente está amarrado em um monte de coisa, um monte de crença, um monte de coisa, e a gente se apoia. Então quer dizer que o dia que acabar a água você não tem mais fé. Eu vi um cara esses dias mandando colocar um copo de cachaça em cima da televisão. Os irmãos, coitado, que tem um histórico. Deus está falando com você: você não precisa de nada disso. Você só precisa acreditar. Sabe o que eu aprendo? É que a fé, ela não pode se confundir com a dúvida. Me ajuda aí, Ícaro, e eu finalizo agora. E quando Noé finalizou o projeto dele, quando Noé estava próximo do término do projeto dele, a Bíblia diz que todo mundo entra na arca. E quando todos entraram dentro da arca, Deus mandou o dilúvio. Nunca houve uma catástrofe tão poderosa como houve naquele dia. Só que eu preciso que você entenda que existem tempestades que elas são do bem. Digam: tempestades do bem. Por que, Hélio? Porque se aquela tempestade não vem, o projeto de Noé não subiria. Eu repeti porque era você pular da cadeira, mas você não entendeu. Se a tempestade não vem, o barco não sobe. Existem tempestades que elas são boas, porque se a tempestade não vem, a tua história não muda. Se a tempestade não vem, teu barco não sobe de nível. E Deus está falando com alguém nessa noite: aguenta forte essa tempestade. Porque essa tempestade ela vem para te colocar no nível mais alto. Se o vento não sopra, se a chuva não cai, se a tempestade não chega, a embarcação também não subiria para flutuar. Sem tempestade embaixo, mas com tempestade em cima. Eu estou profetizando sobre a vida de alguém que essa tempestade que chegou, eu sinto Deus aqui, ela chega para te promover, ela chega para te elevar, ela chega para te colocar em um outro nível. Sabe o que Noé está pensando sobre essa tempestade? Deus,
eu já sabia que isso ia acontecer. Sabe qual é o tipo de fé que Noé tem? Fé do eu já sabia. Você já viu que às vezes você vai ver alguns jogos de futebol e quando acaba o jogo ou no início do jogo tem um torcedor apaixonado com uma placa dizendo assim, ó, eu já sabia. Se Noé pudesse estender ou falar alguma coisa sobre a tempestade, a resistência do barco e o final da tempestade e a salvação da família dele, Noé ia estar com a placa na mão dizendo assim, ó, eu já sabia que isso ia acontecer. Já entrou em batalha e já começou a orar. E Deus te deu uma confirmação tão grande que a vitória ia ser sua, que você no seu coração já dizia, eu estou sentindo que Deus vai fazer algum negócio sinistro por mim, que Deus vai entrar na minha história, vai pisar forte na minha causa e resolver meu problema. É a fé do eu já sabia, aleluia. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, já começa a agradecer por antecipação. Não espere as coisas darem certo para você agradecer. Já comece a dizer, eu já sabia. Eu vou dizer algo para você, se você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, continua esperando, mas não deixe de exercitar a tua fé, dizendo palavras e declarações positivas. Eu já sabia. Fica de pé para poder glorificar o nome do Senhor. Mas o meu justo viverá da fé. O meu justo não viverá de dinheiro. O meu justo não viverá de comida. O meu justo não viverá de bens. O meu justo não viverá de amigos. O meu justo não viverá de pessoas. Mas o meu justo viverá da fé. Coloca a mão no seu coração, quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, quem sabe muitos dos teus filhos entraram por essas portas hoje, duvidando, não crendo. Quem sabe, Deus, muitos dos seus filhos que aqui estão hoje entraram, ó Pai, mas entraram, ó Deus, em projetos que eles não acreditavam que poderia acontecer, e por isso muitas coisas não aconteceram de verdade. Quem sabe muitos deles, ó Deus, saíram da arca e estão desprotegidos e esqueceram que só na arca existe a salvação que eles precisam. Senhor, eu quero, Pai, te pedir em nome de Jesus, que o Senhor dê fé para que eles não venham retroceder. Que o Senhor dê fé para que eles venham estar determinados a avançar. Senhor, que a fé que eles têm venha mudar aquilo que já está escrito contra eles. Assim, como a Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 11, versículos número 30, que Sara foi estéril. E no mesmo livro, no capítulo 21, a Bíblia diz que a estéril gerou filhos. Eu creio que a fé tem poder para mudar aquilo que já está escrito. Eu creio que a fé tem poder para mudar laudos médicos, resultados, decretos de juízes, de advogados, de promotores. A fé tem o poder para mudar o Supremo, STJ, STF. A fé tem poder de mexer nos governos, a fé tem poder de mexer em tanta coisa. Mas às vezes nós não sabemos como usar a fé. Senhor, nos ensina a descansar sobre as águas e a vencer. E se por